com a Universidade Federal de Tocantins. Muito legal. Eu vi que você tinha. Achei que nem ia dar tempo de você entrar aqui. A gente encaixa, a gente empurra. Ó, chegou na hora, 1 minutinho. Em cima. Pontualidade, né? Isso. Hoje a gente vai escutar aqui a minha querida amiga, mestre, professora, mentora, mentorada, eterna professora, Graziela. Eu acho o seguinte, o dia que um professor diz a seus alunos que não é mais aprendiz, troca de professor. Não é? É por aí, ainda mais na minha área, né? Tecnologia, meu Deus. Pois é, pois é. Vamos lá. O Dieter já está entrando. Cleiton, nosso amigo Já estou aqui, Fernando, já estou aqui. Já está aí. Dieter, só queria te falar o seguinte, eu procurei aqui no nosso banco de dados, não achei a dona Rosemary. Ela está dando tchau aí, ó. Dona Rosemary, eu vou pedir que a senhora, por favor, me mande um inbox com um dado do com o seu WhatsApp, porque eu preciso depois ter uma conversa muito séria com a senhora. Combinado? Porque nós temos um elo em comum muito importante. Tá bom? Galera vai chegando. Tá chegando o Davi aqui da Austrália. Rodrigo Mota da Hologram. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Camila Zanotto de Cuiabá. Igor. Boa noite. De Jundiaí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, tudo bem? Certo. Vamos lá. Quem está falando aí do lugar mais longe de todos? O Davi está na Austrália. Quem mais aí está? São Paulo, Blumenau, deve ter Joinville aqui. O Rodrigo está no Rio, Rodrigo não, né? Esse está sem áudio. Estou em Jaraguá do Sul, pertinho do Reginaldo aqui. Tá, pertinho do... E eu estou em São Miguel do Oeste, fica bem no ostão de Santa Catarina. Tá. Silvio, boa noite, Silvio, querido amigo. Boa noite, eu estou em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, Ceará. Geiciara Caldeira, gente de inovação, está falando de São Paulo, né, Geiciara? É isso mesmo, Fernando. Hoje estou aqui no carro, mas eu estou aqui presente. É isso aí, só o que importa é estar presente. Kênia está falando de BH, Kênia? É do lado de BH, né? Isso, eu estou em Santa Luzia, uma cidade, fica a uns 20 quilômetros de BH, bem pertinho. A grande BH, é isso? Isso. Giovanni da Silva aí de Blumenau. Não, é Joinville, Giovanni. Isso aí, boa noite, pessoal. Vocês sabem que chamar alguém de Joinville, de Blumenau e de Blumenau de Joinville é tipo Palmeiras e Corinthians, né? Não dá certo. Hein? Dá confusão. É da confusão, mas a gente que está longe está isenta dessa confusão, não tem problema. Estamos isentos. É tipo assim, o Claudio Honor lembra quando a gente escutava a rádio e tinha aquele quadro O Problema é da Senhora? Não temos nada a ver com esse problema aí. Isso mesmo, é isso aí, Fernando. Nosso querido amigo André de Paula, falando de São Paulo, o cara dos dados, de Data Mining. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa noite eu consegui participar. Semana passada foi mais complicado. Maravilha. Mari Mota, Marcelo Baltazar falando de São Paulo, Aguinaldo de Carvalho. Anthony Alves fala da onde, Anthony? E o Jonatas Moraes está falando da onde? São Paulo. Tá. Camila Zanotto. Cleiton está em São... Cleiton, vamos ver se a gente se fala amanhã cedo, hein?
Boa noite bom, a todos. Vamos conversar, Fernando. tá. Quem está participando pela primeira vez aqui de um Bora Fazer Talks? Eu, Rafael. Rafael, fala, Rafa. Só obrigado, Rafa. Tá vendo por que eu não ia conseguir falar, né, Rafa? Aham. Tá. Primeira vez. Rafa. Cláudio Honor, Nonô, primeira vez. Cláudio Honor de São Paulo, Rafa de São Paulo e Dona Rosemary. Kelly também, primeira vez. Está falando da onde, Kelly? Belo Horizonte, Minas Gerais. Opa! Kelly, você já está no grupo que eu criei de Minas Gerais? Já estou participando lá. Tá. Então, para quem está participando a primeira vez, vocês têm que saber o seguinte, ó. Aqui nós somos religiosos, ajoelhou, tem que rezar. Tá? Entrou, eu vou chamar todo mundo, é chamado oral aqui. Aqui é uma comunidade colaborativa. Ninguém está aqui para sentar, assistir aula e palestra e falar amanhã, ontem assistir uma aula chata para caramba. Não, aqui está para contribuir, para falar, porque aqui é o seguinte, eu com vocês, junto com a Grazi, a gente sabe mais do que todo mundo junto, entendeu? A gente cria conhecimento. Esse é o espírito do Clube Bora Fazer. A gente está aqui para pegar o que a gente sabe, fazer tudo junto e misturado e saber mais junto. E a gente só faz isso através da colaboração. Então, de vez em quando eu chamo alguém, não precisa ir embora, tem gente que não gostou, vai ter chamado oral e já saiu. Não, gente, volta. Não precisa ter medo. Não, Fernando, fui eu que saí da outra conta. Eu saí da outra conta aqui no computador, que eu estou indo para a cozinha. Enquanto eu cozinho, eu vou assistir a aula. Que a gente só fica vendo caixinha abre, caixinha fecha, caixinha abre, caixinha fecha, caixinha abre, caixinha fecha. Então, primeiro exercício, opa, meu grande mestre, Paulo Roberto Feijó, esse cara tá na minha live, tá aqui, mas esse cara tá me hackeando, meu Deus do céu. Fala, Feijó. Fala, Seabra, boa noite a todos. Fala, boa noite. Tá entrando aqui o Moura também. Primeiro exercício de todos. Quem puder, abre o videozinho. Vamos tirar uma foto e botar agora nos grupos. O grupo é o nosso grupo lá do Bora Fazer, que é para a galera que não entrou ver que a coisa está quente. Vamos falar, vocês estão perdendo, olha só o que está rolando. Então, eu vou abrir os dois grupos agora para vocês postarem, tá? Deixa eu abrir agora, ó. Eu vou abrir o grupo 1 e vou abrir o grupo 2. Pronto, abri o grupo 1, agora eu vou abrir o grupo 2. Espera aí, calma. Como diria o Silvio, calma. Deixa eu... Pronto, vamos tirar uma selfie. Todo mundo tira e posta lá no grupo de vocês. No grupo Bora Fazer. É isso aí. Furlan tá falando da onde, Furlan? O Furlan? Tá com Furlan, mas essa não é sua conta, não, né? Ele tá com o nome de Furlan aqui. Não tô vendo foto aqui nos grupos, gente. Não tô... Vamos postar mais isso, vamos todo mundo postar. Isso aí nos grupos embaixadores também. A galera tem que, tipo assim, caraca, eu tô perdendo isso, meu Deus do céu. Deixa eu postar aqui no grupo dos embaixadores, ó. Isso aí, isso aí. E depois vocês postam nas mídias sociais de vocês. Galera, primeiro anúncio aqui. De novo. A gente não tem que ser motivado, a gente tem que ser consistente. E consistente nas notícias importantes e recados. Postem na mídia social de vocês que vocês são membros do Clube Bora Fazer. Convidem os amiguinhos. Hoje nós temos o Bora Fazer Talks 07, com a brilhante Graziela Tonin. E na sexta-feira, que é o Dia Mundial da Criatividade, muitos aqui da comunidade vão participar do World Creativity Day. Eu vou fazer a palestra de abertura do World Creativity Day de São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo. E na sexta-feira, que é feriado, nós faremos o Bora Fazer Dia da Criatividade, das 6 às 8 da noite, tá bom? Quem tiver oportunidade, a partir de amanhã,
estamos postando nos nossos grupos. O link, o horário. Isso aí, estou gostando de ver. Tem gente que não postou, hein? Tem gente que não postou. Eu vou pedir para o Feijó verificar aqui. Quem não postar, o Feijó vai dar bronca depois, né, Feijó? Já estou marcando aqui. Já marca aí, ó. O Cláudio Honor, o Jonathan, a Kelly. Ó, O pessoal vai sair da classe, hein, Fernando? Ó, eu vou botar vários advogados para mandar notificação aqui, encabeçada pela nossa colega advogada, doutora Maiara. Quem mais aqui? Prepare as notificações. Já escalei o pessoal de Joinville aqui, ó. Todo mundo já notificado. Isso aí. Galera, prazer enorme estar aqui com vocês de novo, recebendo hoje aqui nossa embaixadora Grazi Tonin. Essa mulher é uma fera da tecnologia, mas a Grazi hoje, ela exerce um papel essencial para o ecossistema de inovação, que é o cargo de Sino, não sei se vocês conhecem, que é Chief Innovation Technology. Tem o CEO, que é o manda-chuva, tem o COO, que é o cara que faz acontecer para dentro, tem o CTO, que é o cara da tecnologia, e tem o Tino, que é o Chief Innovation Officer, que é o cara que está acima dessa galera toda falando, vocês vão inovar dessa maneira, para esse lado, para aquele lado, é a diretriz da inovação. E é isso que a Grazi faz no seu dia a dia, e ela vai mostrar um pouco desse know-how e da experiência dela aqui com o conteúdo de hoje. Grazi, seja bem-vinda, querida. Você que já é uma habituê aqui dos nossos talks e eventos, o palco é todo seu. Obrigada, Fernando. Obrigada aí por todos os elogios e fico lisonjeada, né? Por ser um mentor dessa jornada e estar sempre contribuindo gentilmente. Obrigada a todos pelo tempo. Hoje a ideia é falar um pouquinho sobre como a gente começa a implementar um programa de inovação. A ideia é ser bem prático, tá? É meio que uma característica minha, né? Que a gente saia daqui podendo usar isso para utilizar mais do que belos modelos do buzzword. E tem minha rede social, é Graziela Tonin, né? Meu LinkedIn, meu Instagram, então lá tem mais detalhes. Eu trabalho na área de tecnologia desde 2004, esse sotaque deve denunciar que eu sou do Sul, há muitos anos não moro lá, estou em São Paulo hoje, né? Eu atuo também aqui no INSPER, então estou aqui hoje, até nesse momento na minha sala aqui, e vou tentar compartilhar um pouquinho o que eu aprendi nessa jornada, aí atuando em diversas empresas, né? Já atuo no Brasil há muito tempo, tenho parceiros no exterior, nesse caminho aí, usando tecnologia, inovação e ferramentas. Eu até coloquei uma tela aqui na minha frente, tá? Onde eu vejo vocês, porque agora eu vou compartilhar minha tela e aí eu não consigo mais enxergá-los, para que vocês quiserem interagir também, pode erguer a mão, mas se quiser abrir o microfone e falar durante a minha fala, tá? Sintam-se à vontade, como o Fernando falou, né? A gente tem esse propósito aqui no grupo de ser colaborativo, então é bem importante a contribuição e a visão de vocês durante a fala. Compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá bom. Sim. Top. Sim. Bom, essa é uma provocação, né? Como alguém de tecnologia, eu acho interessante, né? Que tem uma galera que adora fazer um alarde, né? Então, fala assim, vamos resolver tudo com o ChatGPT, agora vai ser IA, né? Inteligência generativa, e, meu Deus, tudo vai mudar, a gente está desesperado. E, né, eu também sou doutora em ciência da computação, trabalho em diversas frentes, né, há muitos anos, pelo menos há 3 décadas, acompanho aí. Várias coisas mudaram, várias coisas estão mudando, né? Mas eu fico pensando se a gente tivesse obrigado todo mundo a comprar computador, né? Quando foram criados os computadores, aí, sei lá, a Grazi lá, da venda dela, tinha parcelado ele em 30 vezes, ia estar pagando ainda em vez de smartphone, né? Não ia precisar, ia ser substituído com uma capacidade ainda melhor. Então, acho que a gente tem que ter muita cautela, né? Eu acho que tem muita visão superficial, assim, muita gente com uma visão superficial. Isso cria muito alarde, né? Isso que a gente não tem que temer. E quando a gente fala, o pessoal do MIT fala muito, né?
não é, né? Tem uma conversa séria aqui, não é só sobre tecnologia, muitas vezes não é sobre tecnologia, não é sobre um modelo de inteligência artificial, nem ChatGPT ou qualquer outra técnica de inteligência artificial, e sobre um monte de buzzword, né? Quando a gente fala de inovação, às vezes a gente consegue entregar muito valor nas empresas, ajustando um processo com uma tecnologia ou não, e às vezes com uma tecnologia bem simples. Então, quando a gente vai desenhar um programa de inovação, né, acho que a gente tem que ter cautela para não sair comprando ferramentas, tecnologias e vendendo, né, que sei lá, vou implantar ChatGPT aqui e vou estar ouvindo, né, vou estar inovando, né, como você fala assim, nossa, agora a gente, sabe, o professor que vai usar ChatGPT, ele está inovando? Não está gerando inovação nenhuma, né, ele está colocando uma ferramenta lá e talvez piorando a aula dele ou não, se ele não souber usar isso de uma forma interessante, né. E aí eu trouxe basicamente duas... Que tipo de inovação está falando, o que é o meu entendimento de inovação. Então, essa é uma definição da OECD, que fala da implementação de um produto, né, novo ou significativamente melhorado, um processo, como um novo método organizacional, práticas de negócio, e N outras coisas, né. E essa aqui é a definição da nossa lei de inovação no Brasil, né, que é uma introdução aí de novidade e aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulta em novos produtos, novos serviços, novos processos, né, com ou sem uso de tecnologia, né, agregação de novas funcionalidades ou características. Mais uma coisa que eu quero destacar aqui é que a gente deveria estar olhando para um ganho de qualidade ou desempenho, e eu adoro essa simples definição da McKinsey, né, que é uma prática sistemática de desenvolver e comercializar produtos e serviços para adoção, inovadores, né, para adoção pelos clientes, né, que entregam algum valor de fato pelos clientes. E aí, por que a gente precisa inovar, né? Então, a gente fala muito sobre as características do pós-Segunda Guerra, que veio o mundo VUCA, e as complexidades dele, ou fala hoje nessa definição nova de mundo bunny, porque existem muitos eventos adversos, né? A gente teve um bom exemplo, a pandemia, o impacto que ela teve, mas a gente sempre teve, sempre vai ter conflitos políticos, como a gente sempre teve eventos adversos. Então, independente da sigla que a gente usa, assim, o mundo... historicamente, ele vai mudando, tem as suas evoluções têm um impacto, tem a parte de SD, meio ambiente, cada vez mais vão gerar também desafios para a gente no dia a dia, tem os desafios da população, né, tem até esse conceito da sociedade 5.0, onde a população, ela passa a envelhecer, isso é uma característica também no Brasil, né, a gente consegue viver mais anos, passa a demandar produtos e serviços novos, eu queria que a gente olhasse muito para isso, quando a gente vai olhar e criar inovação, né, mais do que uma pressão para sobreviver, como um mundo de oportunidades. Eu acho que hoje, independente do produto ou serviço que você tenha no mercado, você tem um mundo de oportunidade, né, você tem muita coisa para entregar em produto e serviço, para resolver os problemas desse mundo, para melhorar, entregar mais valor para os clientes. Você tem essa sociedade extremamente conectada, os jovens extremamente conectados, e eles estão on time, né, estão nas redes sociais, isso faz parte da gente, isso com certeza vai fazer parte. Então, quantas oportunidades a gente tem nisso? E as nossas áreas de inovação, elas precisam estar alinhadas, precisam conhecer essas oportunidades, precisam entender um pouquinho. E a gente vê que hoje, né, isso é uma pesquisa recente da McKinsey também, eles falam assim, olha, a gente entende que é super importante, com C-Level, então eles entendem que é super importante investir em inovação, mas estão super insatisfeitos, ou apenas 10% está satisfeito com o resultado dos seus programas e das suas pipelines e frameworks, enfim, projetos de inovação. E basicamente, assim, se vocês pararem para pensar, eu acho que todo mundo aqui conhece ou uma parte de inovação na empresa, ou um departamento de inovação, ou um projeto de inovação, e qual deles vocês conseguem olhar e falar assim, olha, ele realmente entrega valor e ajuda a minha empresa a crescer? Qual dele que você consegue visualizar isso? Né? E a gente nunca pode esquecer, quando a gente define algo, um projeto, um novo departamento, um programa numa empresa, que ele tem um valor, ele tem uma razão primordial da existência, que é contribuir para o meu negócio, que é trazer resultado para o meu negócio, que é entregar mais valor para o meu cliente, que é impulsionar, que é agregar o meu caixa. Então, acho que a gente, quando vai falar de inovação, às vezes se perde, né? E quando vai criar os programas nesse mundo que é fantástico, que tem várias opções, mas
desconecta um pouco da estratégia do negócio. Então, eu sempre falo, quem vai ser a pessoa que vai liderar, né? Eu acho que teve algumas empresas aqui em São Paulo que recentemente fecharam departamentos de inovação. E, para mim, basicamente, é porque era liderado por pessoas extremamente com conhecimento razoável, assim, com conhecimento não razoável, né? Com conhecimento raso, um conhecimento bem ruim. E aí vão lá, implementam uma tecnologia, às vezes cara, resumem isso a tecnologia, ou atividades e ação, que não tem nada a ver com um programa de inovação que ele precisa ser consistente, ele precisa ser perene, né? Ele precisa estar alinhado à estratégia. Então, primeiro quem é que vai olhar para isso na minha empresa, né? Quem é que está olhando para isso na minha empresa? Então, a gente está falando de pessoas que precisam transitar em diversas áreas, precisa ter comprometimento. Então, se tu vai liderar um programa de inovação na área do agro, você precisa entender o bendito pé do soja, ou se é uma agropecuária, se é um agronegócio, né? Se está ali está olhando para animais, está olhando para outros cultivares, assim, você tem que entender daquele negócio. Como é que você vai fazer parte do negócio, liderar uma área de inovação e você não se compromete em ir a campo, entender aquele modelo de negócio, quais são as características, quais são as nuances daquele negócio. Então, essa pessoa tem que ter essa capacidade, esse comprometimento, né? A gente fala muito hoje em mindset ágil, que eu acho que é mais no estilo de liderança, né? Que a gente fala liderança servidora, assim. Essa pessoa precisa ter essa capacidade, assim, de criar silos que, ao longo do tempo, eles vão se desenvolvendo, vão escalando, e não necessariamente ser a única pessoa que centraliza tudo, né? O modelo de gestão, o modelo de tomada de decisão, extremamente centralizado, que vai criar um processo extremamente burocrático, né? Dificilmente esse estilo contribui. Não quer dizer que seja impossível inovar nesse modelo, mas eu acho que você precisa ter um modelo de comportamento, de soft skills aí, e de conhecimento muito alinhado para que você represente e consiga coordenar eficientemente essa área. E, obviamente, uma coisa extremamente importante que a gente fala, então, em geral, a gente coleta muitos dados nas organizações, mas não toma decisões baseadas em dados, e aí fica discutindo no meu entendimento, a gente discute muita coisa que não faz sentido, muita fumaça, sem olhar de fato e entender o que o nosso cliente quer, o que está sendo eficiente no nosso processo, na nossa operação ou não. Grazi. Diga. Essa tua conversa é tão pertinente, tão pertinente, né? Porque a gente vê o quanto que as pessoas que buscam inovação ficam olhando só para fora, mas é o momento de olhar para dentro. Se você pudesse discorrer um pouco só sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Tem até acho que é a McKinsey que fala assim, eles falam os 3 layers, assim, né, que a gente olha, eles falam assim, incrivelmente, a gente não olha para dentro, a gente não olha onde a gente poderia ter uma operação mais eficiente, onde a gente precisa ajustar a nossa forma de organização, né. Hoje, simplesmente, se você aplicar, por exemplo, o Lean, né, organizar teu processo, usar uma metodologia simples como o Lean, você consegue otimizar muita coisa. E quando você precisa mudar, você precisa ter uma operação enxuta que te permite, e bem organizada, claro, sistematizada, né, que te permite mudar rapidamente. Né? Claro que não só a operação, mas a operação é crucial, principalmente dependendo do modelo de negócio. Então, quem não tem, não vai conseguir mudar, né? Na pandemia, a gente poderia citar vários exemplos que não conseguiram. E a gente tem no Brasil, assim, quantas empresas que precisaram que o modelo de inovação delas, e não é que está errado, mas só esse tipo de inovação quer dizer que a tua inovação interna talvez não funciona, fazem aquisição, né? Vamos adquirir alguém, M&A, porque, assim, não conseguimos olhar para o nosso processo. E até vou falar um pouquinho aqui, a gente precisa olhar para o externo, obviamente, tem que estar conectado, a gente não está isolado do mundo, mas primeiro tem que olhar internamente, né? E aí, além de ver esses aspectos, né, de entender, assim, por que a gente está... Eu falo aqui até primeiro ponto que eu vou falar aqui, que é o diagnóstico, né? Além da gente ter que identificar esses aspectos, a gente tem que ver também quais são os desafios complexos que a gente tem, que podem, e que, obviamente, são partes importantes do negócio, né, que são o nosso core business, que a gente poderia utilizar já como uma experimentação para ver se o nosso programa de inovação está olhando, fazendo as coisas da forma certa e trazendo os resultados que a gente espera, né? Isso a gente só vai entender se a gente fizer... olhar detalhadamente aí, com muito afinco, internamente, né? O que está funcionando hoje, quem que está fazendo isso hoje na organização, sempre tem alguém
gerando inovação, às vezes das formas mais simples, mas que agregam muito valor. E o que a gente precisa internamente mudar? No final, vou falar um pouquinho sobre cultura, que é, obviamente, um ponto crucial, mas existem outros aspectos simples, que é uma questão de ter esse olhar empático, essa escuta empática nos diversos setores, porque a pessoa que está sofrendo a dor no dia a dia, às vezes consegue, já sabe, assim, é claro que precisaria mudar, o que ajuste que precisa fazer, muitas vezes nem é tão complexo, muitas vezes é bem simples. Teve um caso que chegou para a gente até, que foi bem interessante, assim, a gente discutiu com uma pessoa de uma determinada empresa, e eles tinham vários sistemas, o que é comum hoje em dia, mas não eram integrados, era uma complexidade na área médica, assim, de medicamentos, e aí a pessoa falou assim, tá, mas se eu usasse, daí vamos criar um modelo assim, não sei o que lá, implanta IoT, né, dispositivo para monitorar, tá, mas se a gente só implementasse aqui, usasse leitura de QR Code, né, um leitor de QR Code é super barato, e otimizaria o processo deles, assim, substancialmente, porque cada entrada de medicamento era feita na mão, a nota. Imagine isso, né? A quantidade de erro que existe, o impacto. Então, uma tecnologia mega barata, tu nem precisa treinar muitas pessoas para isso, não exige um extremo conhecimento em tecnologia, tu só precisa pegar o negocinho do QR Code, né? E aí a gente fez um cálculo, assim, o tempo que ganha, né, na operação, e o quanto economizava era surreal, assim, né? E eu falei, pô, por que a gente nunca fez isso na empresa, né? Porque talvez nunca parou para olhar para isso, ou alguém perguntar isso. E só voltando aqui, um ponto importante é, obviamente, você tem que ter um recurso alocado para isso, né? Aquela história de que, se surgir, quando surgir, a gente analisa, não é uma área importante hoje, e tem que alinhar, por isso que eu falo, tem que alinhar com a alta gestão já, tem que alinhar com o negócio, entender que, olha, ela realmente vai ser uma área prioritária, a gente vai olhar para inovação com seriedade? Bom, a gente precisa ter recursos alocados para isso. Obviamente que a gente tem que ir lá no conselho, e mostrar os indicadores e ser cobrado por resultados, né? Não é não ser cobrado por resultados, mas você vai precisar investir em alguns aspectos. E você precisa ter essa liberdade de tomar decisão também em relação a isso, que é muito importante. E aí, aqui só aquele ponto que eu falei, né? Assim, gastar menos tempo criando um modelo operacional e otimizando um modelo operacional escalável. E esse é um fator extremamente importante, onde, por exemplo, a otimização e organização dos processos pode eliminação de processos ineficientes, que não funcionam, que não precisavam estar lá, que foram adicionados ao longo do tempo, mas ninguém usa, né? Poderiam ser resolvidos. E, obviamente, você precisa estar olhando para o mercado, né? Mas, no meu entendimento, primeiro a gente tem que olhar internamente, primeiro a gente tem que ter esse entendimento, antes de implementar qualquer coisa, antes de fechar, antes de começar a executar, tem que fazer esse exercício interno para organizar e começar a desenhar esse programa, esse arcabouço, como você vai testar. Obviamente, concomitantemente, você sempre tem que estar olhando para o mercado interno, sempre estar entendendo outras iniciativas, né? Teve um tempo até que grandes empresas falavam assim, olha, não, mas é confidencial, né? Então, assim, tá, o que de fato, assim, o que você tem medo de compartilhar, sabe? Você tem um programa de inovação interna, realmente, você tem medo de compartilhar algumas iniciativas, você acha que é isso que vai fazer com que o teu concorrente ganhe o teu mercado? Então, é bem defasada essa forma de pensar, inadequada, né, para a gente trabalhar hoje em dia. E eu não acho que é tão eficiente a gente só ter um lugar onde a gente faz inovação na empresa, mas eu acho que a gente tem que ter uma equipe para começar a desenvolver essa cultura, para começar a testar esse arcabouço, né, e disseminar isso, para que isso, obviamente, seja transversal na empresa. Mas, no primeiro momento, é importante ter algumas pessoas focadas e olhar para até para conseguir estar acompanhando, né, o que a gente está fazendo no mercado, né, um dos tipos de inovação é Open Innovation, que eu acho que é bem interessante, né, a gente está em vários grupos também de Open Innovation, vendo que vários lugares no Brasil e no mundo estão aplicando isso, né, porque não faz mais sentido a gente só ter inovação fechada, principalmente porque isso é economia de tempo, você tem outros ambientes para testar ideias, às vezes o investimento é pequeno e você consegue ter pessoas fazendo excelentes testes no mercado, né, então fazer parcerias com eles, estar nesse ecossistema, faz muito sentido. Uma coisa que eu estava pensando, né, uma vez, quando fazia doutorado, eu ganhei o Prêmio Mundial da IBM nos Estados Unidos, né, e a IBM, ela tem vários lugares do mundo, ela tem os laboratórios de inovação, ela tem os laboratórios de pesquisa, ela conecta, tem laboratório de pesquisa dentro da universidade, ela está dentro dos polos tecnológicos. Então, assim, é uma empresa que está sobrevivendo aí há muito tempo, né? Obviamente que com mais ou menos
crescimento, né, ao longo dos anos, mas extremamente perene, extremamente eficiente, né, mas está conectado esse ecossistema, não está conectado com esse sistema porque é legal, porque é cool, né, então, tá dentro desses lugares, é como a gente está aqui no clube, trocando informação, trocando ideia, com certeza vai agregar muito quando você vai, principalmente, definir estratégia, né, conectada ao programa de inovação na tua empresa. E, obviamente, né, um ponto que eu gosto sempre de enfatizar, se tu não tem pessoas diversas, e aí, eu vejo um grande erro que as empresas cometem, às vezes esquecer, assim, todas as gerações têm desafios, mas a gente tem a baita oportunidade de ter, às vezes, 4 gerações na tua empresa. Você tem noção, assim, o quanto é legal, 4 gerações que podem ser de cultura diferente, de gênero diferente, que pensam diferente, que têm visões de mundo totalmente diferentes. Então, você pega alguém que é extremamente sênior, que conhece a tua operação, conhece o teu cliente, conhece o teu processo, conhece tudo o teu negócio, conhece cada regra do teu negócio. Você pega alguém jovem que é extremamente conectado, que sabe fazer o uso, né, dessa interação direta com o cliente, coletar esses dados, que é extremamente criativo. Então, por que não conectar essas gerações? Às vezes a gente isola essas gerações, elas deveriam estar trabalhando junto nos times para entregar valor, porque um baita valor que você tem ali no teu negócio que está sendo, muitas vezes, não aproveitado. Claro que diversas gerações exigem uma liderança muito eficiente para que você tenha uma comunicação clara, transparente, para que haja respeito nessa comunicação, né? Porque a gente pensa diferente, porque a gente vê as coisas diferentes, mas eu acho que isso é um detalhe perto do valor que você pode ter quando você tem uma equipe assim, com todos esses conhecimentos compartilhados, experiências. E aí, obviamente, um outro ponto, acho que a gente pulveriza muito, as empresas às vezes têm muito projeto, muito produto, tentam ter uma área de inovação testando N coisas que não estão alinhadas com as coisas mais importantes da organização, não estão alinhadas com a estratégia de negócio, nem com o produto core da empresa, e aí vira uma miscelânea de coisas que não levam a lugar nenhum, que não são mensuradas. Então, você tem que ter um objetivo claro, sabe? Tem que ser absurdamente claro. Eu gosto dessa ideia do SMART, né, desse framework aqui, que ela fala assim, olha, ele é específico, ela tem que ser mensurável, né, ela tem que ser alcançável, né, ela, obviamente tem que ter essa conexão de relevância e ela tem que ter um tempo. Toda coisa que a gente faz, vou criar um programa, vou testar o programa, dentro do programa vou criar ações, tudo tem que ter um tempo, para me dizer assim, funcionou ou não funcionou, tem que ter um tempo de reavaliação, de melhoria, né? E, obviamente, que definida a meta, definir o que tu vai fazer, tem que ter indicadores, se tu vai usar OKR ou outro KPI, não tem problema, mas você tem que saber, assim, como eu vou mensurar se eu atingir aquele objetivo, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, quais são... como é que eu vou mensurar? E qual que é o meu roadmap, né? Quais são os milestones que eu vou entregar nessa jornada? Eu não posso hoje, no mundo que muda rapidamente, falar assim, não, tem um projeto de 5 anos e eu vou reavaliar ele a cada 1 ano. Não faz nenhum sentido, assim. É muito tempo, você tem que avaliar constantemente, frequentemente, e, obviamente, aqui você pode usar a ferramenta. Se você definir uma arquitetura interessante, né? Entender... contratar alguém de tecnologia que vai se preocupar em entender quais são as regras do teu negócio e desenvolver um modelo algoritmo interessante, porque às vezes a pessoa implementa um software que não atende a regra do negócio, e aí não vai entregar valor nenhum, só vai ter um custo, você consegue entregar um resultado automatizado aqui, né, com métricas on time, que você acesse no seu celular, né, hoje é muito plausível e não é tão custoso assim. Então, faz muito sentido você conseguir mensurar e acompanhar isso on time. E você precisa ter um portfólio priorizado, assim, então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, logo eu vou começar um programa, já quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não tenho priorização, me parece que já não é um bom caminho. Então, o que eu vou priorizar primeiro? Bom, olhei na minha empresa, tem muitas oportunidades de melhoria internamente, tem muitos problemas complexos que a gente precisa, tem que otimizar processo, tem que ver como é que é o produto, não estou olhando para a experiência do cliente, não estou medindo isso, enfim. Então, N oportunidades aqui, beleza, prioriza, começa por um, testa, e aí a gente vai ver. Um outro ponto bem importante, que é uma grande resistência de mudança, né, quando a gente vai implementar a empresa, é assim, olha, não alinha, né, vem de novo, né, falei lá em liderança e tal, vem uma decisão top-down, simplesmente a gente vai seguir esse novo programa aqui, maravilhoso, de inovação, faz, né, mil talks para vender que aquilo é uma ideia maravilhosa. As pessoas precisam abraçar isso. Tanto você vai implementar um framework, uma tecnologia,
Sabe, vou implementar a metodologia ágil. Uma das razões que não funciona. As pessoas não estão vendo o valor daquilo, não está alinhado. Então, se as pessoas não entenderem que tem valor, se as pessoas não entender que fazem parte daquele processo, elas vão, e ainda aquilo vai mudar o trabalho delas no dia a dia, sério, porque é que elas vão aderir àquele processo motivadas, né, e às vezes vai mudar a forma que elas trabalham, vai adicionar mais uma tarefa no dia a dia, não faz sentido, então a gente precisa ter esse cuidado para que a gente faça esse alinhamento, e antes de criar todo, sabe, uma parafernália, sabe, o departamento de inovação da empresa, tem que, sabe, cria um silo simples, experimenta, define aí teu primeiro MVP, experimenta, vê se vai funcionar. Tem as tuas métricas claras, define métricas simples, que realmente vai trazer um resultado. Às vezes o pessoal implementa ferramentas super robustas, tem 50 métricas, a métrica não serve para o modelo de negócio, para medir o que ele precisa medir, e é muita coisa, e aí o pessoal no longo prazo nem olha. Então, usa uma métrica simples e testa o primeiro MVP. E aqui é outra provocação, né? Eu vejo muita empresa, a gente está fazendo várias coisas, assim, apresentadas, a gente está fazendo hackathon, a gente está fazendo bootcamp. Então, não é sobre isso, né, galera? Então, assim, hackathon, bootcamp são práticas que podem existir, que são legais, que podem, né, motivar a galera a trabalhar num problema. Você pode trazer pessoas de fora também para trazer ideias. Tem um problema bem complexo, latente, que vou trazer uma galera. Obviamente, são práticas que podem ser utilizadas para fomentar aí alguma ação do teu programa pontual, assim, mas não é sobre consistência, não é sobre perenidade, assim, não é esse tipo de ação que vai criar uma cultura de inovação na tua empresa. Então, também tem que ter esse cuidado. Obviamente que eles têm a sua entrega e têm o seu valor, não sou contra eles, mas não é. De novo, né, não é só sobre tecnologia, não é só sobre hackathon. E tem esse, né, o Design Thinking, que é usado em Stanford, mas né, Apple usa há muito tempo, tem o Design Sprint, que é do Google, tem processos bem simples, mas claros e eficientes de como a gente pode utilizar isso. Para testar, tá? Para testar uma primeira parte de um modelo, para testar um projetinho dentro daquele programa, né? É um processo simples, é um processo extremamente eficiente, comprovadamente nas mais variadas áreas utilizado, que você pode utilizar. Então, esse é um framework que você pode aplicar ali no micro, para ver se funciona, né? E usar essa ideia aí do Lean Startup é bem interessante, né? Então, mensura, né? Define... Fala. Grazi, Liz Zeila aqui. Lizeila. Mas os hackathons dentro da empresa não podem auxiliar na questão da cultura de inovação? Sim, também, só faz parte do processo de Open Innovation, né, Grazi? O que eu vejo muito, assim, o que eu quero destacar aqui, não, com certeza, né, respondendo diretamente a tua, eles podem ajudar a fomentar essa cultura? Pode, é uma prática, é uma boa prática, certo? Você aplicar lá um hackathon, mas tu entende que, assim, imagina assim, ó, o teu programa de inovação, né, quando a gente está falando de cultura, ele é longo prazo, né, a gente não está falando de curto prazo. Por exemplo, assim, se eu fizer, aí eu vou devolver a pergunta para ti e você me fala a sua visão, tá? Se eu fizer como uma estratégia, eu falo assim, ó, se eu fizer, nos próximos 3 anos eu vou fazer, sei lá, 100 hackathons para mudar a cultura da minha empresa, o quanto isso muda e o quanto eu consigo mudar que isso muda, assim, qual a tua visão sobre isso, né? Não vai funcionar, eu acredito que é pontual mesmo, para você ter momentos de pensar sobre aquilo, mas não que, como você disse, é perene, não tem que ter mais coisa, né? Tem que ter mais outras práticas mais consistentes. Eu só acredito que possa ser, para quem nunca tem nada, para quem não tem nada, você começar com hackathon pode ajudar, mas eu tenho convicção do que você falou, não é perene. Não, é isso, assim, é uma estratégia interessante, entende? Ela é boa. Mas como eu, assim, tô no ecossistema, vou nos eventos, eu vejo as pessoas mostrando isso como um baita indicador, entende? E como o grande indicador. E assim, e no outro ano eles estão mostrando de novo a mesma coisa, sabe? Por que tudo que sai de hackathon, se não for dentro de uma empresa, e olha lá, né? Não tem, assim, os indicadores já falam que eles não têm continuidade. Então... É isso. Mas é claro que é legal, que nem eu recomendo assim, poxa, coloca a tua equipe no Startup Weekend, sabe?
para criar aquele mindset de empreendedorismo. É legal, assim, eu já fui 10 vezes, acho, sabe? Eu mentoro e sempre me convido que eu posso, eu vou. Porque é interessante, você está sempre com... Primeiro que, assim, é uma energia muito boa, né? Já vale a pena até o final de semana estar construindo coisas para criar um mundo melhor, que vai dar resultado e tal. Conhecendo pessoas que têm essa questão do give back, que são os outros mentores, por exemplo. Muito legal, sabe? Mas isso por si só não pode ser a grande representação, não é? E o que tu vai perseguir, assim, minha meta é 100 hackathons e pá, meta batida, milestone do meu roadmap, né? Mas é uma prática interessante, muito legal. É uma prática bem legal e bem interessante, assim, não, mas que nem se falou, assim, não tem nada abençoado hackathon que às vezes vai trazer ali, eu discuti uma ideia complexa que eu estava batendo a cabeça sozinha no meu departamento, entende? Porque hoje a gente deixa as pessoas, tipo, vira aí e resolve o problema, e sozinho, né, muitas vezes ainda esse é o cenário. Mas é isso, assim, a gente precisa mensurar, a gente precisa analisar esses dados que a gente coletou, e a gente precisa tomar uma decisão, aprender com isso assim, tá, funcionou, não funcionou, em que aspecto ele funcionou, né? Eu não gosto muito desses absolutismos, sempre funcionou, não funcionou, mas ele atingiu o objetivo, não atingiu, o que ele contribuiu, o que precisa ajustar, foi evoluir. Em ciclos, isso eu gosto muito do ágil, né? Em ciclos curtos de tempo fazer isso. Hoje eu não vejo, assim, olha, às vezes eu atendo empresa do agro, daí eu atendo empresa de finanças, né? São empresas, eu tenho muita experiência nesses dois portfólios. Mas é a empresa uma terceira que é uma indústria. Nenhum modelo de negócio que eu aplico, que eu entendo e que eu ajudo a mudar qualquer coisa, seja uma simples implementação de um Scrum lá, um indicador de performance de time, que se você não tem ciclos constantes de ajuste, no longo prazo as coisas se sustentam e evoluem. Elas acabam se tornando, as pessoas não usam, esquecem e é obsoleto. E isso tem que ser transversal, né? Quando eu vejo assim, ano 1 é a Grazi da empresa dela falando de inovação, ano 2 é a Grazi falando da empresa dela de inovação, ano 3 é a Grazi falando de inovação, assim, tem alguma coisa errada nesse programa de inovação, tipo, só tem uma pessoa que conhece inovação na empresa, já é assim, tipo, a Grazi vai definir a inovação na empresa. Já tem um desafio aí, né? A gente vê que realmente não é transversal. E a gente, uma vez, definia muito, né? Aquele time de inovação, ele tem que definir a inovação, fazer a inovação. Não. Eu defendo ter alguém olhando para esse processo, para que ele seja contínuo, que traga boas práticas, para que teste novas ideias de como implementar a inovação, de como desenvolver o programa de inovação. Mas a inovação, ela tem que ser executada em todo o departamento. Eu lembro que meu primeiro projeto foi bem interessante, eu trabalho no Rio Grande do Sul, uma empresa de autopeça, e tinha um software que ninguém usava. Eu falei assim, eu não sei. Sábado de manhã eu fui tomar chimarrão, e ia no sábado de manhã tomar chimarrão com os vendedores que usavam. Sei lá, não entendia nada de autopeça. O que eu vou tomar uma decisão sobre os sistemas que tem que usar? Entendia bolhufas. Eu vou tomar chimarrão com eles. Um senhorzinho, assim, uma experiência incrível, me contava a história e tal, eu entendi. Eu falei assim, eles tinham um Palm, o Palm não tinha memória nenhuma, o interior do Rio Grande do Sul não tinha internet, um software custava um horror, uma empresa de Porto Alegre que mantinha o software, não ia funcionar. Sim, entendi. Não funcionava, é claro que não funcionava. Como é que eu entendi isso? Sabe, eu tinha acabado de entrar na faculdade, não entendia nada da área. Conversando com quem entendia, com quem entendia experiência, com quem vivia a dor. Bom, a gente fez um programinha simples em Delphi, no próprio, área de TI, usava o quê? Uma coisa que eles já usavam, um notebook, eles tinham um notebook. Você podia salvar o pedido e subir depois, entendeu? O custo, assim, ó, absurdamente menor, assim, ilusório perto do outro custo. Inovação. Grazi. Tecnologia, 10 vezes pior, né? Menos inovadora, se fosse olhar por esse aspecto. Muito mais eficiente. Diga. Deixa eu aproveitar esse gancho que você deu e aí até pedir para você discorrer um pouco, porque você tá colocando exemplos, né, muito do que é inovação, do fazer melhor aquilo que eu já faço, né? E muitas vezes, você trouxe até uma introdução interessante nesse sentido no início, que as pessoas acham que inovação é sempre aquela inovação disruptiva, né? É o Elon Musk tentando levar a gente para Marte o tempo todo, é a Google reinventando o motor de busca, né? Você começou com o ChatGPT,
né, com toda a parte de IA generativa. Então, eu queria que você discorresse, aproveitasse esse exemplo que você deu de conversar com alguém do dia a dia para fazer melhor aquilo que eu já faço, como um exemplo de inovação, e discorresse da diferença dessas duas coisas entre o que é inovação, e, né, pura e simples, e o que é uma inovação disruptiva. Porque a gente tem vários tipos de inovação, né? Tem ali, acho que tem uns 10 tipos mais, assim, pelo menos 4 que a gente fala mais, mas essas duas eu acho que são as mais latentes, né? Então, a gente sempre entende que a disruptiva é o que a gente deveria fazer. Mas disruptiva não, essa que ela rompe, né? Assim, esse tema também tem muita discussão, né? Vou falar, isso é ser disruptivo, não é, né? Mas a minha visão sobre disruptivo, né, é que ela rompe a forma de tu entregar aquele processo, aquele modelo de negócio, aquele produto, como, por exemplo, o WhatsApp, sabe? Ela cria um rompimento na forma, como, por exemplo, o telefone. Eu acho que o telefone é um bom exemplo, assim, factível, né? Assim, como o smartphone veio para romper isso, né? Ele se tornou um melhor computador, etc. e tal. A inovação, que eu falo assim, por onde a gente começar, que é a minha sugestão de começar, e não é que a gente não tenha que olhar por isso, mas assim, por exemplo, quando você pega essa inovação de ponta, e tem a inovação científica, por exemplo, inovação científica é aquilo que a gente faz lá com ciência básica, né, que é para mudar a história do conhecimento sobre uma doença, sobre uma vacina, whatever. Ela também é um tipo de inovação. Ela tem um tempo maior ainda, você precisa investir muito mais tempo para ter resultado. Se você interrompe esse processo, você vai demorar mais ainda para ter resultado, porque assim, tu interrompeu uma pesquisa sobre vacina, tu não retoma ela do mesmo lugar, tu tem que refazer esses experimentos, reanalisar as pessoas por 10, 20 anos, né? Então, você quebra aquela... Então, é uma inovação ainda mais complexa e de extrema importância, né? Que a gente está aqui, inclusive, porque ela existe. Então, quando você vai investir, o risco é de longo prazo, você tem que, né, ter o resultado é de longuíssimo prazo, você não vai ver. A disruptiva, ela tem um custo, no meu entendimento, em geral, alto, né? Em algumas exceções, você vai usar, assim, tecnologia de ponta, você vai criar um novo modelo de inteligência artificial, você vai treinar esse modelo, quanto o pessoal gastou só para treinar o ChatGPT, né? É muito dinheiro, assim, a Grazi lá, na empresinha dela vai fazer isso? Nunca, assim, nunca não, porque eu posso me tornar essa empresona, mas assim, vai ser difícil, não dá, não é viável, né? Então, assim, quando a gente fala, vai fazer as coisas que o Musk faz, né? Quanto dinheiro ele coloca, digamos assim, fora, né? Até ele acertar uma, né? Olha o histórico dele. Quantos engenheiros específicos o Google tem nos centros de inovações testando para a gente criar e romper essas barreiras. E tem algumas que eu acho que é meio... que não são assim, mas é exceção, sabe? Criei uma inovação disruptiva com uma ideia ali, teoricamente genial, por alguma razão, mas a maioria, assim, é muito trabalho de longo prazo, investindo muitos recursos. Com técnicas e tecnologia, sim, tem que ter conhecimento extremamente profundo das pessoas que atuam nessa área, né? Quem melhorou e criou o ChatGPT não é uma pessoa que não sabe muito bem o que são técnicas de inteligência artificial especificamente, né? Então, também precisa de um conhecimento profundo em geral, no meu entendimento, exceto algumas exceções que aí a gente poderia trazer e tal. Essa inovação do dia a dia é uma inovação que, assim, nem chama inovação do dia a dia, né? Que é a minha leitura, né? Mas é uma inovação que a gente está olhando internamente e para trazer um resultado de curto, médio prazo, né, a gente fala com uma visão econômica, né, então, assim, eu tenho um modelo de negócio, eu preciso sobreviver no mercado, e eu preciso criar novas e melhores formas e mais eficientes de melhorar isso, internamente, otimizando processos, por exemplo, ou a produção, né, uma fábrica, sei lá, a produção de um produto, assim, a matéria-prima, alguma coisa que eu possa melhorar, externamente, trazendo uma melhor experiência, entregando mais valor para o meu cliente, né? Então, basicamente é isso. E aí, uma coisa que a gente esquece aqui é que, assim, o conhecimento prévio é de suma importância, alinhado a pessoas que talvez não vão ter aquele conhecimento, mas tem, sabe, vem de outro lugar, traz uma ideia nova, né? Então, só gente nova, que chegou na empresa ontem, que, beleza, é tecnológica, não sei o que lá, mas super criativa, mas que não entende nada do negócio, na minha experiência, esse é um resultado. Só aquela pessoa que tem aquele perfil do tipo, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo, resultado atual, né? Não vai dizer que é péssimo, não, é o resultado atual que as pessoas estão fazendo. Então, assim, você ter essa... Não sei se eu consegui deixar minimamente claro isso, André. Eu sei que você é da área também, né? Você talvez tenha a sua leitura disso, quiser contribuir, fica à vontade. Eu acho que foi excelente, Grazi. Eu acho que
complementou aquilo que você já trouxe no início. Obrigado. Nada, imagina. A Rosemarie? Eu gostaria de aproveitar esse gancho também, porque inclusive eu havia feito uma anotação antes de você mencionar o aproveitamento do conhecimento. Ou seja, assim, nós não devemos esquecer que a inovação também, ela consta no aproveitamento do conhecimento, né? A exemplo de muitos países que já estão fazendo isso. Muitos países. Na Alemanha, então, as pessoas idosas, engenheiros aposentados, eles são chamados para a inclusão, para dar a sua colaboração. Ou seja, é uma pesquisa de inclusão dos idosos também, né? Mas visa a troca de gerar qualidade dos conhecimentos, aproveitar a qualidade, os conhecimentos. Ou seja, compartilhar e disseminar conhecimentos. Exato. Eu tenho um problema que eu resolvi, por exemplo, com isso numa empresa, que nem... Tinha um senhor lá que todo mundo reclamava dele, mas ele sabia, era da área contábil, ele sabia de todas as regras do negócio, que é uma área que muda muito no Brasil, assim, meu Deus, né? Quem domina isso é o Jedi do conhecimento. O que eu fiz? Tinha 2 problemas na empresa. Um era, vinha muita coisa perguntar para o time de TI, né? No funil que entrava, assim, entrava muita coisa que não devia ser uma pergunta e parar os engenheiros de software. E o cliente ficava muito satisfeito com que as pessoas, que geralmente eram pessoas novas e com um turnover alto, do suporte davam para eles. Coloquei essa pessoa ser o intermediário. Então, assim, ó, a pessoa adorava conversar com várias pessoas durante o dia, tinha um conhecimento genial. Nos primeiros problemas que acontecia, a pessoa respondia, sabe, fazia 2 perguntas, resolvia o problema. E eu tirei, assim, uma carga enorme de coisas que não deveriam ir como to-do lá no meu time de TI, e agilizou muito o atendimento e a experiência do cliente. E aí, até o presidente dessa empresa, ele falou assim para mim, um dia, eu nunca vou me esquecer disso, ele falou assim, ele falava para mim que eu era muito... Essa pessoa de inovação que não traz PowerPoint bonito e anota as coisas no papel, né? Que eu vou tendo as ideias, já vou querendo implementar, já vou agilizando, né? E aí ele falou assim, olha, foi a primeira vez que esse cliente, que é super importante, uma conta importantíssima minha no Brasil, me ligou elogiando, entendeu? Que a gente começou a atender ele mais eficientemente. Como é que a gente resolveu isso? Colocando alguém que tem experiência. Se eu entrasse lá naquele dia, eu não ia ter a menor ideia de como responder, e muita gente que também estava lá não tinha. E natural, que é um processo longo. Né? Então, além desse ponto de inclusão, a gente precisa entender e encontrar e extrair o melhor valor das pessoas. E as pessoas que têm grande experiência têm um baita valor para o modelo do negócio. E a gente precisa desenvolver uma cultura de inovação, né? Então, principalmente por isso, porque quem está lá na ponta, quem está executando aquela tarefa no dia a dia, tem que ter aquele start, falar assim, poxa, eu posso otimizar isso. Eu posso otimizar esse processo. Eu posso fazer isso de uma forma diferente, vai trazer uma experiência melhor para o meu cliente. Sabe? Seja na área de finanças da tua empresa, seja na área contábil da tua empresa, seja na área que cria o produto da tua empresa. Então, você precisa que essas pessoas desenvolvam esse conceito, e aí também você vai ter que desenvolver treinamentos, programas, para que as pessoas entendam o que é isso, como é que elas sistematizam isso e tornam isso uma solução, né? Para aonde que elas conseguem, porque se as pessoas dão boas ideias e você sempre ignora, né, os líderes diretos, em geral, que estão em contato com essas pessoas, seja um coordenador, seja um líder técnico, ignoram essas ideias, no longo prazo está matando as pessoas, não é? Um exercício que eu faço eu sei que uma pessoa, se eu percebo que uma pessoa é muito boa, eu tiro ela daquele time e coloco em outro, só para testar, ver quem está matando a ideia, né? E às vezes a pessoa é sensacional, só que o lugar estava sufocando ela. Aí você dá oportunidade na mesma empresa em outro lugar, aquela pessoa voa, assim. Então, essa cultura de inovação, você vai ter que ir olhando para esses pequenos detalhes e ajustando. No longo prazo, a gente não muda a cultura no curto prazo, né? Não existe isso. E assim, tem que ser sistemático, tem que mensurar se está mudando, tem que engajar as pessoas nesse processo de mudança. Senão você vai ficar lá 10 anos e vai continuar não mudando. Isso é legal, que é a empatia, né? Entender as suas dores. Aqui o Herbert comentou, né? Estou vendo vários comentários aqui, não vou conseguir ler todos agora, mas depois eu vou lendo aqui. Eu só vi o último, né? Mas é importante, né? Como, assim, assim, se tu não tem uma escuta ativa com o teu colega de trabalho, tu tem escuta ativa com o teu cliente. Né? Tell me more about that.
E aí, tem esse ponto bem específico, a gente precisa ajustar a nossa cultura. A gente precisa olhar e falar assim, poxa, onde eu estou matando a inovação? Tem que se fazer as perguntas e tem que encarar essa resposta. Porque, assim, uma coisa bem importante que impacta diretamente, indicadores de performance, tá? Se o meu indicador de performance é não chegar atrasado, fazer todas as tarefinhas burocráticas e diárias do dia a dia, sem poder ter 1 minuto para pensar ou conversar com alguém, se a minha empresa nunca me libera para ir a um evento, como eu vejo muitas empresas que são, sabe, você é sufocado nas urgências do dia a dia. Você é um bombeiro, você está sempre apagando incêndio. Como é que essa pessoa vai inovar? E essa é a cultura da tua empresa que se replica em todos os setores. Sabe? Então, você tem que valorizar as pessoas, criar um modelo sustentável, obviamente que as urgências e que o dia a dia, né, tem que rodar, tem que funcionar, e é primordial, mas se tem que criar uma cultura, uma organização, um processo que permitam que as pessoas, às vezes, respirem. Tem um parceiro meu, Joseph Yoder, que ele é mundialmente conhecido, que ele fala assim, slack of time. A gente precisa dar tempo para as pessoas pararem, pensarem e respirarem. É aí que tu vai ver, com toda a bagagem, com toda a dor que você tem, com todo o conhecimento, uma oportunidade de melhoria. Sabe? Mas se você, nos dias que você trabalha um monte, né? Às vezes eu fico aqui, trabalho 3 turnos, né? E eu vou atendo o cliente, volto de viagem, vou para Santa Catarina, vou para Recife, volto, assim, mega cansada. Nesse dia eu gero alguma inovação? Não, né? Eu tô extremamente cansada. Minha mente, assim, foi só operacional, resolve, termina o dia, né? O ócio criativo, né? Que o pessoal também comenta. Então, isso é muito importante. Então, eu gosto muito, quando eu tô numa empresa, ouvir as pessoas. E assim, eu vi ir lá sentar, tomar um café, ajudar a pessoa a resolver um problema. O que essas pessoas estão falando, sabe? Quando as pessoas estão falando assim, não, melhor fazer do jeito que eu estou fazendo, vamos continuar fazendo assim, melhor não mexer, porque se já está ruim assim, vai dar mais problema, aí mexendo isso aqui vai dar muito problema. Quando o mindset, né, a cultura das pessoas, a forma de pensar é essa, você vai ter que fazer um trabalho grande, de formiguinha. Grazi, diga. A gente está chegando aqui no nosso linha final, tá bom? Tá, estou fechando aqui. Acho que tem mais 2, 3 slides só. E aí, né, aquelas frases assim que sempre fizemos, a performance, os indicadores que eu falei, os indicadores têm que motivar as pessoas que falam de inovação, que dão boas ideias de inovação, ser contados. Ficar feliz quando um colaborador da pessoa, né, e o teu time, ele participa de lugares, ele vai lá, divulga os projetos de inovação que está fazendo e coleta feedbacks, vê o que os outros estão fazendo, é importante, né? Mas, assim, uma métrica bem importante desse resultado, assim, pode ser eficiente, pode ter uma performance legal, custo baixo, whatever. Mas se o teu cliente não gostar, se tu não tiver, se tu não está mensurando, né, e hoje a gente tem milhares de formas eficientes e fáceis de fazer isso com custo baixo, assim, a experiência que tu está entregando para o cliente, o teu cliente lá no final não está vendo valor no que tu está gerando, né, com o resultado dessa tua implantação, seus projetos de inovação, né, acho que você precisa ajustar e melhorar alguma coisa. E esse é um fator muito importante, um dado extremamente que você tem que considerar. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque, assim, um risco que a gente corre, que é bem comum, ao longo do tempo, as equipes, né, elas criam suposições, e essas suposições, se a gente não tem a cultura de ouvir cliente, ter a escutativa, considerar esses dados, tomar decisões baseadas em dados, né, ao longo do tempo que elas tendem a tentar comprovar que as suposições delas e as imaginações delas são corretas, né. E aí eu falo, assim, tudo que é repetitivo, indicadores que podem te ajudar, assim, digitaliza e automatiza, tudo que tu puder nesse aspecto, que deixa teu funcionário para pensar, né, teus times para pensar e para gerar essa criatividade, para ser humano, para ter uma escutativa, para tomar um café com o teu cliente, para mostrar o valor da tua empresa, para de fato conseguir gerar inovação. As coisas que são fáceis e repetitivas de automatizar, automatiza. Sistematiza. E aí tu vai conseguir escalar, né? Mas isso tem que ser sistematizado. Galera, era isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Eu vi várias... Folhei aí, vou dar um print para mim conseguir ler todas essas contribuições. Obrigada, Fernando. E é um prazer estar aqui com vocês, né? E aprendendo também, porque toda semana eu estou aprendendo com vocês.
Ainda não acabou, queria agradecer a Grazi e o legal de falar com gente do nosso ecossistema, né, Grazi? Que a gente fala tudo diferente, mas a mesma coisa. Cada um fala do seu jeito, temas só correlatos, a gente vê a importância da consistência e da persistência, de entender que ninguém acorda segunda-feira só querendo ser inovador, inovação é um processo, o ser humano não inova porque ele quer, ele inova porque ele vai se ferrar, porque ele vai perder a empresa e vai doer no bolso. Então, só por isso que, seguindo a aula, e uma das aulas mais impactantes que eu tive na minha vida com o Drucker, em 98, que ele falou, lança hoje e começa a matar amanhã. Eu falei, esse velho tá louco, só como assim? A gente desenvolve meses e começa a matar assim? Então, seja você o assassino das suas próprias ideias, porque senão alguém vem assassinar você em seguida, né? Gente, o campo está aberto aqui para vocês fazer algumas perguntas em rápidos minutos para a Grazi, que nos abrilhantou com o conhecimento dela essa noite. Fala, Silvio. Estou aqui em estado de êxtase, adorando, realmente muito bom, muito bom. Queria fazer uma pergunta, não sei se até coloquei no chat, não sei se é sua área de domínio, né? Porque, afinal de contas, é impossível a gente saber de tudo, principalmente na inovação, que todo dia tem coisa nova e é um mar. Então, a minha pergunta é, se a senhora tem alguma visão formada sobre a ISO 56002, que é a ISO da inovação, se ela é necessária realmente para as empresas, ou se ela pode ser considerada irrelevante, de certa forma, ou se tem o momento exato para a empresa ir atrás de conseguir. Vou ligar o microfone aqui. Excelente pergunta, obrigada pela pergunta, né? Então, assim, eu nunca implementei essa ISO, tá? Então, assim, eu não conheço ela em profundidade, já olhei e tal. Então, talvez não seja a pessoa tenha mais propriedade para falar disso. Eu acho que as ISO têm o seu propósito para determinados modelos de negócio, que eu também não tenho experiência, talvez elas funcionem bem, tá? Mas teria que falar com alguém que eu acho que tentou implementar, né, para isso ter mais propriedade. Eu acho que tudo agrega, desde que não ingesse, não burocratize, que entregue valor para o seu negócio. Eu acabo indo muito por outros caminhos, tá? Que também tem padronização, mas que talvez são, assim, usando formas de implementações mais enxutas, práticas, e aprendendo mais na experimentação. Mensurando de forma sistemática, mas sendo talvez mais incremental nesse sentido. Eu já implementei em empresas de software modelos de maturidade. E aí eu teria, por exemplo, várias críticas em relação a esses modelos, mas eles eram exigidos para conseguir determinados contratos. Então, nas empresas que eu implementei, por exemplo, tinha um modelo de maturidade, os documentos precisavam para o modelo de maturidade e tinha minhas formas ágeis de conduzir as coisas. Eu usava os dois. Era um pouco retrabalho e inconsistência nas informações, porque tinha muita informação duplicada, mas era necessário, tá? Mas, infelizmente, assim, eu não tenho grande propriedade para te falar, e eu não conheço, assim, pensando aqui, poxa, eu poderia te indicar alguém que implementou, no mundo que eu estou hoje inserido, que é um mundo, obviamente, limitado, eu não conheço alguém que tenha implementado. Não tenho passado nem por uma empresa, um modelo de negócio que tenha implementado também, para poder te indicar e falar assim, olha, quais são os desafios, que faz sentido, que não faz sentido, sabe? Mas alguém... Eu acho que só que assim, essa frequência baixa da implementação já mostra que ela não é obrigatória, é essencial para que se faça inovação. Sim. Obrigado, muito obrigado. Nada. O Silvio, junto com a Grazi, vão participar na sexta-feira do Bora Fazer Dia da Criatividade, tá bom, galera? Não percam, logo em seguida eu vou postar. Opa, que honra. Isso aí, vocês dois... Deixa eu só tentar contribuir com alguma coisa aí. Eu acho que a questão da ISO, da inovação, aí vai na mesma linha da ISO 9000, 14000, acho que vai do mesmo jeito. A base é você querer, você ter a cultura,
Se você não tiver a cultura de inovação, as práticas não vão acontecer, você não vai conseguir implementar nada, entendeu? Então, não tem muito segredo quando você fala em relação à certificação. O processo é praticamente o mesmo, no sentido de começa com a cultura. Só dá continuidade e se perpetua se você tiver sedimentado uma cultura. Caso contrário, ela volta para o estaca zero do mesmo jeito, você tem que ficar lá martelando o negócio tudo de novo, entendeu? Então, eu acho que nas empresas grandes que já tem alguma coisa sendo desenvolvida, talvez seja mais fácil você ter uma certificação nesse sentido, porque o cara já vai estar trabalhando isso aí de outras coisas, já começa na cultura de excelência, que já exige a inovação também, né? Então, agora, se você pegar uma empresa de pequeno porte, uma coisa menor, que você tem mais família, né? A coisa é mais punk ali, não sei, a dificuldade é muito maior, apesar dos tamanhos serem diferentes, o nível de resistência também não é bolinho, não. De todas as certificações que você quiser fazer. E é o mercado mesmo que exige, não é uma norma. É uma norma de mercado, não uma exigência. Obrigado. Tinha alguém com a mão levantada aí para falar. Não tinha? Se não tiver mais ninguém, eu vou finalizar hoje, gente. Vamos lá. Grazi, tudo bem? Gente, galera, nação, bora fazer. Meus queridos amigos, embaixadores, embaixadoras e membros do Clube Bora Fazer. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer no fim um texto que me afeta algo que provoca alguma coisa na gente, e eu trago coisas que me provocam sensações e emoções ricas, tá? Vou compartilhar com vocês hoje um texto de um livro que traz 80 anos do melhor que foi publicado na Folha de São Paulo nos seus 80 anos de vida, tá? Eu vou ler o texto e depois vou falar o ano e quem escreveu esse texto. Esse texto foi escrito após a Grazi vai adorar. Tem tudo a ver com inovação. Isso aqui é disrupção pura. Esse texto foi escrito em homenagem ao lançamento da primeira versão do livro do filme Fantasia, do Walt Disney. Peço que vocês, no fim de semana, revisitem a versão original de Fantasia. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei arrepiado da mesma forma que eu vou ficar hoje. Fantasia deixou-me estarrecido. É a expressão, estarrecido. Embaraçado para definir. Tudo tão novo, tudo tão inédito, que o vocabulário crítico usual mostra-se impotente. Disney é um tipo novo de gênio e sua arte é uma arte total e absolutamente nova, jamais prevista nem pelas mais delirantes imaginações. Até o aparecimento de Disney, o cinema não passava de uma conjugação do teatro com a fotografia. Era uma expressão teatral fotografada em todos os seus movimentos, cores e som. Disney criou a grande coisa nova, a conjugação da fotografia com a imaginação. O desenho genial de Disney permite que todas as criações da imaginação possam ser fotografadas e projetadas com a riqueza dos sonhos. Uma arte, pois, absolutamente nova e jamais prevista. Tudo quanto é absolutamente novo desnorteia a rotina do nosso cérebro. Ficamos sem palavras para julgar. O vocabulário humano é um conjunto de convenções que refletem experiências muito repetidas. Quando uma experiência sensorial totalmente nova nos defronta, o velho vocabulário mostra-se necessariamente inadequado. Diante da dança dos cogumelos chineses, das manobras da fada do orvalho, da tradução em desenho do pensamento musical de Stravinsky ou do Beethoven, da prodigiosa sátira A Dança das Horas de Puccini.
Não fale, não comente, não conspurgue, limite-se a extasiar-se. Ao Disney é a suprema compensação dos horrores que a guerra está trazendo para a humanidade. Há guerra, sim, ao bombardeio aéreo às cegas, ao estroçamento dos inocentes, ao inferno, mas a humanidade salva-se, produzindo nesse momento trágico altíssima compensação num Disney, o grande criador. Nós, gente de hoje, somos trogloditas da pedra lascada diante desta criatura que nos entremostra maravilhas de um ainda futuro remoto. Disney, Disney, os troglodistas te saúdam. Isso foi escrito em 12/7/1948, nada mais, nada menos do que por Monteiro Lobato. Galera, Clube Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. A inovação sempre esteve presente, que nós sejamos ferramentas da inovação dos outros e caminho para que a vida de todos seja melhor. Fiquem com Deus, grande abraço. Obrigado, Grazi, por trazer seu conhecimento nessa noite de hoje. Valeu, galera. Obrigada. Boa semana. Mãe, obrigado. Gratidão. Boa noite, Valeu, pessoal. pessoal. Boa Boa noite. semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a Valeu, todos. pessoal. Um abraço. Bora fazer uma semana abençoada a todos. Boa noite. Fernando, semana que vem você está em Rio Preto, né? Não, amanhã. Ah, amanhã, verdade. Olha, eu tô um pouco fora do ponto. Você está aí? Eu sou daqui.